Olá, eu sou a Carol, bem-vindos ao canal. E hoje a gente vai aprender como fazer estes stencils que eu usei para fazer esse barrado. Olha que lindo! Ele é muito fácil de fazer e eu vou mostrar para vocês como faz. Se você gostou da ideia, curte e fica no vídeo. Para fazer os stencils, eu uso uma folha de papel, pode ser qualquer papel, que seja fácil de dobrar. Eu dobro ela no meio. E vou dobrar de novo ao meio. E agora eu vou desenhar um padrão pra gente cortar. Mas não se preocupa em ficar igual, porque nunca fica igual. Então, só tenta fazer parecido. Aí, aqui a gente faz uma pontinha. Desce com a ondinha. Depois sobe. Com outro arco, ó, e desce bastante. E aqui no final você faz mais um arco. Pronto, esse aqui é o primeiro padrão. Vou recortar para vocês verem como que fica. Depois de cortado, ele fica assim. Olha que bonitinho. Para fazer o stencil. Bem legal. Vamos fazer outro? Eu vou cortar essa parte que sobrou daquele que a gente acabou de fazer, pra não atrapalhar a gente. Desenhar outro padrão. Eu vou começar também com a pontinha. Vou fazer uma onda aqui, maior. Ó. Eu vou rabiscando até ficar do jeito que eu quero o desenho. Depois eu vou fazer outra onda menor. E ela desce, vai descendo, descendo assim na diagonal. E uma menorzinha aqui embaixo. Agora a gente vai cortar pra ver como vai ficar. Olha, ficou muito bonitinho. Eu vou guardar ele e vou fazer um terceiro. Agora eu quero fazer como se fosse um bordado inglês, com as ondinhas. Eu vou fazer três círculos aqui, ó. 1, 2, 3. Isso, tá vendo? E vou passar o lápis mais forte aqui em cima, ó. No topo dos círculos. Agora eu vou dobrar ele novamente e vou cortar. Quando eu abro, que gracinha. Os nossos moldes para fazer os stencils estão prontos. Agora você vai precisar de um acetato. Eu tenho esse daqui, que é uma chapa de raio-x. Mas você também encontra nas papelarias ele sem esse raio-x. A gente vai colar ele com fita crepe. Pode colar todo, porque na hora que você for passar a tesoura corta. E tá tudo certo. Com ele assim bem preso, eu vou cortar. Agora a gente já pode tirar a fita. E o seu stencil tá pronto. Agora essa parte aqui, ela também vira um stencil, só que é um espelho desse daqui. Ela é interessante você guardar, porque dá pra usar também. Você faz 2 stencils de uma vez. Mas pra ficar bonitinho assim, os dois, tanto esse aqui quanto esse daqui, você tem que cortar bem devagarinho, com muito cuidado pra não picotar, não deixar cheio de picote aqui nessa parte. E aí sim você consegue 2 stencils. Um pra preencher e o outro pra fazer uma sombra em volta. Eu vou mostrar pra vocês no tecido. Vou cortar ele aqui também. Agora eu vou fazer os outros. Consegui cortar esse outro. Esse daqui foi difícil, tá? Muito difícil cortar, tá doido?
mas consegui passar o lápis nesse. Agora eu vou fazer esse aqui. E de 3 ideias, a gente tirou 6 stencils. Eu colei o pano na tábua, bem retinho aqui na parte de baixo. Vou achar o centro do meu pano. A minha régua tem 40 centímetros, então o centro é aqui. Vocês aí, se não tiver régua assim grande, dobra o pano no meio, dá uma vincada. Na hora que você abrir aqui, ainda vai dar pra ver o vinco. E aí você acha o meio. Aqui eu vou centralizar o meu stencil. Ó, centralizei ele no 20 centímetros aqui. Deixa eu trazer vocês pra perto pra ver. Ó, centralizei ele aqui. Agora eu vou tirar e vou marcar 10 centímetros de altura. Eu preciso que ele fique 10 centímetros, que eu quero um barrado grande. Então, eu posso subir ele um pouquinho mais aqui, ó. Aqui, 10 centímetros. Vou marcar com lápis, um pontinho, fazer um pontinho aqui. Isso. Na outra ponta, que ele faz esse bico também, aqui, ó. Vou marcar 10 centímetros também, pra ele ficar todo por igual ao longo do pano. E lá na outra ponta, eu também vou marcar 10 centímetros. Pronto. Centralizado, eu vou pegar um pincel pituar, um pedacinho de pano, poder tirar excesso de tinta. Vou pegar esse cinza, pegar um pouquinho, meu pincel tá seco. Vou tirar o excesso no tecido. Só quero uma sujeirinha pra dar um ar de que tem uma sombrinha aqui. Vou colocar a minha fita da crepe. Agora eu vou passar só uma poeirinha aqui embaixo, assim. Vou pegar mais um pouquinho de tinta, tirar no tecido e volta aqui, fazendo essa sombrinha. E levantar pra vocês darem uma olhada. Olha que bonitinho que fica. Ai, gente, eu não resisto. Olha que lindo. Passar um pouquinho mais aqui. Pronto. Ó, que gracinha. Ai, eu tô muito apaixonada por isso aqui. Agora a gente tira a fita. Agora aqui. Eu encaixo o desenho. Nessa parte aqui, ó. Encaixei. Prendi as fitas. Pega a tinta. Bate no pratinho. Tira excesso no pano. E vamos fazer nossa sombrinha. Vamos olhar? Oh, muito fofinho. Só mais um pouquinho aqui. E pronto. Tira. Eu voltei agora com o stencil aqui pro meio, que eu vou fazer a parte de baixo. A parte de baixo é essa aqui, ó, com maçãs. Aí eu vou pegar um vermelho, um pituazinho limpo, dar uma batidinha aqui no prato. Vou passar um pouquinho no pano também, porque é bom tirar o excesso. Gente, não repara que meu stencil tá sujinho. Vou limpar ele uma hora. Com esse verde pistache, eu vou fazer as folhas. Vou botar aqui no pratinho. Vou fazer as folhinhas. E com essa cor, o marrom, eu vou fazer os talinhos. Peguei outro pincel. Vou tirar o excesso no pano aqui. E a semente também.
tirei esse de maçã. Vou mudar esse aqui agora, ó. Coloco ele pro lado, encaixando aqui. Foi, colo. E eu volto com o de maçã. O de maçã também encaixa os desenhos, ó. A maçã, ele completa a bundinha da maçã. Terminei essa parte também. Agora, eu quero aplicar esse stencil de maçã aqui em cima. Eu coloquei essa parte aqui que eu espelho, ó, embaixo, pra proteger a parte de baixo que já foi pintada. E agora, eu vou colocar a parte que a gente usou aqui pra fazer esse barradinho em cima, vou encaixar aqui e vou colocar ela bem fininha, mais ou menos meio centímetros aqui, e ele vai virar um stencil vazado. Olha que legal. E prendo aqui. Aqui no meio eu vou pintar de vermelho. Agora eu vou prender esse daqui na altura de 15 centímetros, que já tá marcado, que a gente marcou. Vou colocar a fita crepe aqui no meio. Aqui de baixo a gente vai fazer uma sombra com o cinza. E já deixa o stencil aqui, a gente vai fazer essas maçãs aqui, ou podia ser poá. Eu vou fazer maçã e depois vou fazer um poá. Vou colocar esse daqui embaixo, para não estragar o nosso trabalho e eu poder trabalhar com o stencil mais à vontade. Ó. Agora que eu fiz essa parte, eu já vou fazer a outra parte e já mostro pra vocês. Na marcação de 15 centímetros que tinha aqui, a gente vai passar uma linha com lápis, bem de leve. Agora eu vou prender uma fita crepe de fora a fora, embaixo do risco. Marquei também meio centímetro aqui, no meio e no canto. E vou passar outra linha. Prender uma fita crepe. E agora a gente pinta essa linha de vermelho com o pincel pituar. Agora, para terminar o barradinho, eu só vou fazer um detalhe. Eu vou pegar essa flor que tem aqui no meio e vou colocar nesse pedaço, nessa parte, para parecer que é um bordado em inglês, que tem uma florzinha ali bordada. Passei a fita nele, para deixar só onde eu quero que apareça. Vou colocar aqui. E usar o cinza. E fazer ele como se ele fosse uma sombra também. Bem clarinho. Para terminar, eu vou fazer bolinhas vermelhas nessa parte das maçãzinhas pequenas. Eu vou usar um boleador, assim, ó. E o nosso barrado ficou assim. Olha que gracinha, ficou muito bonitinho. Estou apaixonada por ele. E se você também gostou, já curte, compartilha e se inscreve para não perder o próximo vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!